Ó, vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito em cintilação. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mancheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetora, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral, é o caminho imortal da perfeição, nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. És a apoteose do amor, redime nossa dor com Jesus. És a apoteose do amor, redime nossa dor com Jesus. Caros irmãos em Cristo, internautas, estamos aqui para mais um trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus. Em teu nome pedimos, em nome de Jesus, pedimos a Deus nosso Pai de poder e bondade que abençoe a todos. É com prazer que recepcionamos os irmãos e damos boas-vindas a todos que estiverem virtualmente assistindo, aos irmãos que frequentemente estão presentes ouvindo as nossas palestras. Informamos que a lojinha do André Luiz, que é o bazar permanente, e a livraria, se encontram abertos todos os dias pela manhã e obedecendo todos os critérios de segurança recomendados pelos Ministérios da Saúde. E informamos também que quem quiser colaborar, solicitamos que colaborem para manter essa obra. E pode ser feito através dos depósitos bancários e pelo Pix. O Pix o número é o do CNPJ, que se encontra na página. E agora, meus irmãos, sintonizados, vibrando na música de abertura do nosso irmão Antônio Leite, vamos fazer a nossa prece. Pedimos ainda que recomendamos que durante a palestra, cada um disponibilize sua água e coloque próximo ao monitor, porque durante essa palestra os mensageiros de Jesus estarão fluidificando para que ela sirva de remédio para o nosso corpo físico, moral e espiritual. Vamos fazer a nossa prece. Jesus amado, aqui estamos, Senhor, em teu nome para mais uma atividade de divulgação do teu Evangelho. Em teu nome, Jesus amado, rogamos a Deus, nosso Pai, de poder e bondade, que abençoe a cada um de nós, a cada um dos irmãos que se encontram em qualquer lugar sintonizado nesta palestra, os irmãos que estiverem enfermos,
os irmãos que estiverem trabalhando e os irmãos de trânsito que possam estar ouvindo, recomendando bênçãos a todos, Senhor Jesus. E pedimos também, Senhor Jesus, amparo para o nosso palestrante, que estudou, preparou um tema para nos apresentar neste momento. E assim, Jesus, em teu nome pedimos permissão para declarar iniciados os trabalhos, dizendo, se conosco, Jesus, agora e sempre, assim seja, graças a Deus. O nosso palestrante de hoje é o irmão Denizar de Souza, conhecido divulgador da doutrina, tanto na casa de André Luiz, como em várias casas no Distrito Federal. Uma pessoa muito preparada, estudiosa e sempre traz novidades. E agora passamos a palavra para o nosso irmão. Denizar, por favor, você fale o seu tema e pode apresentar a sua palestra. Graças a Deus. Amigos muito queridos do Centro Espírita André Luiz, meu querido amigo Vilela, fundador e presidente desta casa histórica da doutrina espírita no Distrito Federal, a todos fazemos os melhores votos de muita paz. Hoje vamos estudar juntos o tema Jesus e os fariseus. É preciso, para melhor compreendermos a missão de Jesus e o modo como ele trouxe seus ensinos, a sua metodologia de educador que era, de mestre do amor e da sabedoria que foi e que é. Para que melhor compreendamos Jesus, o lugar de Jesus na história e o modo como ele lidou com os vários segmentos religiosos à sua época, particularmente como ele lidava com este segmento chamado de fariseus. É necessário que tenhamos uma compreensão histórica deste Jesus, que não será apresentado aqui como o mito, como o Salvador, como aquele que veio para nos redimir aos pecados. Não. Vamos apresentar o Jesus histórico e o Jesus que é modelo e guia para a humanidade. E nesse sentido, nós temos que melhor compreender o significado das relações entre judaísmo e cristianismo. Quando Jesus nasceu na cidade de Belém, ele representava com seu nascimento e a estrela anunciadora a mais alta profecia que comportava dentro do judaísmo. Os judeus traziam na alma individual e coletiva do seu povo a esperança da chegada de Cristo, do Messias, do ungido, cuja descrição de sua vida remonta a séculos antes dele, nas palavras de Isaías, que dizia: ó Belém, não vos rebaixais perante as grandes cidades de Israel, porquanto do teu seio nascerá o Filho de Deus. As profecias de Malaquias, as profecias antigas de Isaac, Jacó, dos grandes profetas da história do judaísmo. Cristo era a maior esperança que poderia surgir para o povo judeu naquela época. Devemos recordar que os hebreus, depois do seu exílio temporário no Egito, quando eles foram escravizados pelos faraós egípcios,
e trazido de volta à sua terra de origem, a terra da tribo de Judá, a grande nação de Israel. Quando ele volta, esse povo volta para Israel, lá ele vai fundar, construir e preservar o orgulhoso templo de Israel. Este templo representava a matriz histórica do judaísmo. Representava a alta institucionalidade que guardava os ensinos do judaísmo, guardava aquilo que a tradição judaica chamava de Torá bíblica, que é o conjunto dos livros que constitui o chamado Velho Testamento. Ali estava o livro dos profetas, o livro do Gênesis, referindo-se à origem do mundo, o livro Êxodo de Moisés, o Levítico, o Deuteronômios, um conjunto de obras, de textos, todos escritos em aramaico antigo, e que por todos eles havia a grande profecia do Messias. E este templo guardava essa tradição do judaísmo, e nós vamos encontrar, finalmente, a presença de Jesus quando ele faz a revelação, quando ele, depois de ser batizado, nós devemos recordar aqui agora a figura ímpar, inigualável, impoluta, a grande figura messiânica de João Batista, que foi o grande iniciador da missão de Jesus, porque João Batista, que era um homem que vivia de grandes virtudes, conforme a descrição do Novo Testamento, do Evangelho, João Batista, que era a voz que clamava do deserto e que dava testemunho dizendo: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que há de vir é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar-lhes as sandálias. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Endireitai as vossas veredas, porque se aproxima o tempo da chegada do Messias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele pregava e batizava, submergia aqueles judeus e os colocava no ritual do batismo, pondo água em sua cabeça, quando na tradição bíblica aparece perante ele aquele que deveria cumprir a missão de trazer o evangelho. E Jesus aparece, João Batista, perplexo com a presença do mestre de Nazaré, do homem que traduzia a profecia maior dos judeus. João Batista diz: ó mestre, e tu vens a mim? Tu vens a mim para o batismo, mas não seria eu que deveria ser batizado por ti? E então Jesus diz: batiza-me, João, e deixa como está. E Jesus é batizado porque o batismo, na origem do judaísmo, antes do cristianismo, portanto, era uma vivência espiritual da fase adulta da existência. Foi a Igreja Romana, ao longo dos séculos, que instituiu o batismo no nascimento. Os judeus praticavam a circuncisão da criança, mas o batismo era na fase adulta, quando a pessoa aderia à religião, no caso judaica, e mudava de nome. E Jesus, então, cujo nome era Yehoshua, foi batizado e caminhou para o deserto para meditar. E quando ele volta, ele então diz: as escrituras estão completas. Eu sou aquele a quem esperavas. Eu sou o Christos, palavra grega que quer dizer o Messias. Eu sou a quem esperavas. Quando Jesus falou isso, no início da sua missão, ele não tinha ensinado nada, ele ainda não tinha curado,
ele não tinha realizado os chamados milagres que foram os feitos da sua paranormalidade, ele não tinha realizado e, no entanto, ele disse: eu sou o Cristo. E a notícia se espalhou que um jovem de Nazaré de 30 anos de idade havia declarado-se o Messias. Ali começava a oposição a Jesus. Ali começava a perseguição contra Jesus. Nós devemos recordar que o orgulhoso templo de Israel em Jerusalém, esse templo milenar, não é? Ele tinha ali uma casta sacerdotal. Assim como hoje as religiões têm seus sacerdotes, havia uma elite sacerdotal constituída por nomes como Anás, Caifás, Nicodemos, José de Arimateia e muitos outros que constituíam os diretores, os regentes da religião do judaísmo. Eles tinham a tarefa de interpretar o Velho Testamento e de apresentar às pessoas o conteúdo da revelação antiga do judaísmo. E eles ficaram profundamente ofendidos. Eles eram muito diferentes daquilo que Jesus viria trazer ao mundo. Jesus, diante dos fariseus, que é exatamente o nosso tema, começa a ganhar significado quando vemos Jesus curar aos sábados, quando vemos Jesus trabalhar aos sábados. E então os fariseus, profundamente perplexos, porque na tradição do judaísmo anterior ao cristianismo, havia a crença, o dogma, a tradição de, ao ver dos judeus, preservar os sábados para Deus. E quando os fariseus viram Jesus trabalhando no sábado, curando no sábado, pregando no sábado, estes fariseus escandalizados disseram: mas vosso mestre trabalha no sábado, mas o sábado não é destinado para Deus e, portanto, para nenhuma outra atividade. Então Jesus respondeu para os fariseus: não foi o homem destinado ao sábado, mas o sábado destinado ao homem. E aí, nesse sentido, ele comete a primeira grande infração religiosa, digamos assim, porque ele trabalha aos sábados, e então ele proclama: eu trabalho, meu pai trabalha, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho permanentemente. E Jesus vai ser aquele mestre que vai estabelecer uma diferença com o modelo da religião da sua época. Os fariseus, eles eram aquelas pessoas que foram descritas por Jesus, aqueles sacerdotes, nos quais Jesus os definia como, na advertência sobre a oração, ele disse: não orai como os fariseus, não praticai boas obras como os fariseus, que trombeteia na praça pública e que são afetos às grandes orações. No momento da oração, recolhei-vos à vossa intimidade e orai em silêncio na interioridade da vossa intimidade, e vosso Pai que está nos céus verá a vossa oração. Jesus o tempo todo questionou os fariseus. Os fariseus eram homens que a gente chamaria hoje modernamente, mas desde a Grécia Antiga, homens de retórica, homens de discurso, de muitas palavras e pouco conteúdo, aquilo que também chamaremos de verborragia, que também chamaremos de espetacularização da palavra, porque a palavra, ela pode ser empregada na comunicação humana com diferentes objetivos. A palavra se constitui no discurso humano como palavra que esclarece, que ensina,
que educa, que liberta, que consola, mas também essa mesma palavra, e às vezes literalmente a mesma palavra, o mesmo signo, pode ser empregado, usado para outro objetivo, para colonizar mentes e corações, para dominar pessoas, para estabelecer dogmas, para ameaçar aqueles que não se compatibilizam com esta palavra dogmática. Então, é o emprego da palavra que define o ato da comunicação. E os fariseus eram homens que gostavam de cultivar aparências. Eles, escandalizados com o comportamento de Jesus, dizia para os discípulos: vosso mestre não lava as mãos antes de fazer as refeições. E então Jesus diz: não é aquilo que entra pela boca do homem que o contamina, no sentido moral do termo e espiritual, claro. Não é aquilo que entra pela boca do homem, mas é aquilo que sai da boca do homem, porque provém do coração. Jesus não estava falando do ato físico de lavar as mãos, hoje em plena pandemia tão necessário. E necessário do ponto de vista do conhecimento que se tem hoje, da higienização antes de se alimentar. Jesus aproveitou-se da palavra farisaica para contrapor-se a ela e dizer: o que importa não é o que entra pela boca do homem, porque o que entra pela boca do homem sai por lugar escuso, e o que importa é aquilo que sai da boca do homem, porque deriva do seu coração. Então Jesus o tempo todo ele estava contraditando aos fariseus. Ele chegou a um ponto, e esse é o ponto máximo da tensão que os fariseus tinham em relação a Jesus, porque não gostava daquele mestre que curava, não gostava daquele mestre que libertava as pessoas dos seus próprios preconceitos, não gostava daquele mestre que tinha vindo de uma cidade não geradora de profetas, que era Belém, que era filho de carpinteiro, este mestre sem arrogância, simples e puro de coração, e ele não agradava aos fariseus. E num dado momento, Jesus diz então: em verdade vos digo, as prostitutas e os coletores de impostos precederão aos fariseus na entrada do reino dos céus. Imaginem vocês o impacto que teve ao tempo de Jesus quando ele disse: o impacto social, o impacto cultural, o impacto para a elite do seu tempo farisaica. Em verdade vos digo, as prostitutas e os coletores de impostos precederão aos fariseus na entrada do reino dos céus. Jesus sabia que um dos maiores desafios em a mente humana é precisamente libertar-se dos preconceitos, libertar-se do próprio ego, libertar-se do orgulho religioso, via de regra. E ele sabia como era difícil para o homem fazer a revisão espiritual. E justamente aqueles que já se declaravam à direita do Pai, justamente aqueles que se declaravam os representantes máximos da palavra divina, arrogantes que eram, eles iam ter muita dificuldade quando retornando à vida espiritual, de fazerem a revisão necessária. Enquanto que aquelas pessoas, assim chamadas de pecadores e gente de má vida, os fariseus acusavam a Jesus de: vosso mestre se cerca de pecadores e gente de má vida. E é bom que saibamos que os pecadores eram as prostitutas e os coletores de impostos, mas também era considerado gente excluída da sociedade, algo que nada tinha a ver com o comportamento moral, que eram os leprosos. Os leprosos eram vistos como pessoas castigadas por Deus e que mereciam a estigmatização, a exclusão, e eles viviam em grutas, abandonados, por causa da impiedade e do medo, claro,
de contrair aquela doença. Tudo isso era gente de má vida. E os fariseus diziam: vosso mestre convive com gente de má vida. Até hoje essa hipocrisia reina no mundo, e cada um de nós, e as pessoas, e todos nós, e muitos de nós, seremos tentados a não tolerar a diversidade do mundo. Então somos pessoas que só toleramos outras na mesma faixa de escolaridade que a nossa, na mesma faixa de renda, no mesmo grupo econômico, na mesma raça, na mesma religião. Jesus não. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes da alma. Então Jesus não estava ali preocupado em atender aos fariseus, preocupado em atender à elite religiosa do seu tempo. Observe que um desses fariseus veio procurar Jesus de madrugada. Ele era tão orgulhoso que ele não poderia admitir-se ser visto por Jesus, ser visto com Jesus publicamente. Ele era um doutor da lei, seu nome, Nicodemos. A pergunta não foi anotada. É bom que nós saibamos e lembremos que a Bíblia é um livro que foi organizado por São Jerônimo no ano de 386. E foi ele que deu o formato que nós conhecemos hoje do Velho Testamento, que são os livros já citados: Gênesis, Profeta, Levítico, Deuteronômio, o Velho Testamento. E o Novo Testamento são os 4 evangelhos. São Jerônimo, ele traduziu essa obra por completo, na versão definitiva, para o latim, em 386. Ora, dos 4 evangelistas que anotaram a vida de Jesus, Marcos, Mateus, Lucas e João, dos 4, somente 2 conviveram com Jesus. Somente 2 viram Jesus pessoalmente, em vida: Mateus e João. Marcos e Lucas não teve convivência com Jesus. Eles eram discípulos de Paulo de Tarso. E dos 4, somente um anotou a vida de Jesus no idioma que ele falou, que é o aramaico antigo. Era um idioma muito pobre, com poucos vocábulos. E esse texto, havia mais de 90 versões do Evangelho até o ano 100, desapareceu tudo isso e sobrou para nós os evangelhos sinópticos, que são esses 4 já citados. Então, muitos textos, por exemplo, como esse, em que Nicodemos procura Jesus, procura ao mestre de madrugada, às escondidas, às ocultas, porque o seu orgulho não deixava ele aprender com Jesus às claras e durante o dia. E ele procura Jesus, o texto bíblico não anota a pergunta, e o tópico, que é encontro de Jesus com Nicodemos, começa pela resposta. Em verdade vos digo, aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino dos céus. Então Nicodemos, doutor da lei, orgulhoso fariseu, pergunta para Jesus: mestre, rabi, esse era o seu título já empregado por aqueles que falavam com ele, como pode um homem já velho voltar a entrar no ventre de sua mãe? E Jesus então faz uma pergunta que é uma verdadeira ironia filosófica. Questionando o orgulho de Nicodemos, Jesus diz: ora, mas és doutor da lei, intérprete da lei, e não sabes dessas coisas? Mas ora, quando vos falo das coisas da terra, não me credes. Por que me acreditarias se falasse das coisas celestiais? Jesus primeiro interroga para ele: ora, mas tu não és o doutor da lei? E como desconhece das coisas? Jesus faz uma provocação filosófica ao orgulho de Nicodemos. E então ele diz: não te admires, pois, que eu te diga ser necessário
nascer de novo. Aquilo que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus já conhecia as leis da hereditariedade e sabia que a biologia derivava dos pais, mas o espírito não. Como ele próprio dissera em outro texto, o espírito sopra onde quer, todos ouvem a sua voz e ninguém sabe de onde ele veio nem para onde vai. O espírito renasce e é preciso, e então Jesus diz, não te admires, pois, que eu te diga se é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Ali estava implícita a teoria da pré-existência da alma, teoria da reencarnação, que se manteve ligada ao cristianismo até o ano de 555, quando no segundo concílio de Constantinopla, ela desapareceu da mentalidade cristã e a ela foi lançada uma anátema de doutrina grega, helênica, platônica e não de Jesus. A reencarnação era conhecida por parte dos cristãos e foi cultivada pelos cristãos até o século VI, no segundo concílio de Constantinopla. Então Jesus era aquele que ele não estava preocupado em acercar-se, não estava preocupado de cercar-se de pessoas virtuosas. Ao contrário, ele convidou homens simples, homens que nada tinham de especial, mas apenas a condição de chamados para a tarefa do evangelho, né? Diante de Pedro a pescar às margens do mar da Galileia, Jesus o convidou e disse, Pedro, vinde, segue-me e eu farei de ti pescador de almas. Jesus, ele era aquele que dialogava com todos, era o mestre que ensinava de modo pedagógico. Não havia dogmas ao tempo de Jesus, não havia liturgia, não havia sacerdócio. A comunicação de Jesus com a comunidade era uma comunicação horizontal, não baseada no poder. A sua comunicação era baseada unicamente no carisma que ele conquistou pelos seus feitos. É claro que quando Jesus libertou, curou o primeiro coxo, devolveu luz aos cegos, curou da lepra a outros, a cura era um fenômeno que quem quer que a realizasse tornaria essa pessoa muito popular. E Jesus começou a curar, e sua fama se espalhou. E ele continuou a dialogar para ensinar o Evangelium. Evangelium significa boa notícia, notícia alegre, notícia feliz. Jesus veio para nos trazer uma notícia cheia de alegria, plena de harmonia, cheia de felicidade. Ele disse, jamais Jesus fez exaltação ao alto martírio, ao alto flagelo, mas ele disse, eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. E ele dialogou com todos. O seu método era do diálogo. Ele era capaz de fazer ponte com as diferenças que o cercavam. Observe que Jesus dialogou com personagens de diferentes matizes à sua época. Ele conversou de modo claro com os homens que perseguiam a mulher surpreendida em adultério com ela própria. Os homens corriam e faziam aquilo que até hoje nós nos comprazemos em fazer, que é julgar as pessoas nas suas falhas pessoais e privadas. Jesus não. Jesus foi extremamente pedagógico com as falhas do âmbito privado, pessoal, que diz respeito só à vida daquela pessoa, e foi extremamente enérgico quando, por exemplo, ele chega no templo e as pessoas estavam corrompendo o templo, vendendo objetos e fazendo comércio nas cercanias do templo. Então, a descrição dos evangelistas é que ele pega de uma chibata e
derriba mesas e denuncia a iniquidade. Ele estava diante de um problema de corrupção pública, de corrupção social, que interfere na sociedade. Mas quando ele dialogava com as fraquezas íntimas do indivíduo, ele era absolutamente compassivo, enérgico e verdadeiro, como ele próprio disse. Que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. A verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, Jesus estava diante daquela mulher surpreendida em adultério. A conduta dela dizia respeito somente a ela e ao esposo dela. Era um problema privado, mas havia uma tradição que nós chamamos, na modernidade, de machista, de opressiva com a mulher, de desrespeitosa com a mulher, e essa tradição preconizava a morte, a execução sumária das mulheres surpreendidas em adultério. E então aqueles homens vinham em turba enlouquecida, se aproxima de Jesus, ela se socorre com ele, ela se abaixa, se aproxima dele, ele está escrevendo, não se sabe o que ele anota, e o doutor Augusto Cury descreve isso lindamente, que ele continua anotando por alguns instantes, enquanto aqueles homens ensandecidos aguardavam, porque eles tinham feito uma pergunta: o que dizes tu, mestre Galileu? A nossa tradição diz que devemos apedrejar as mulheres adúlteras. E tu o que dizes? Observe que eles colocaram Jesus diante de uma encruzilhada. Porque se Jesus dissesse que a lei de Moisés até então não tinha valor, criava um problema aberto e público com os judeus. E se Jesus condenasse, alimentaria aquele moralismo hipócrita daqueles homens. E Jesus deu um time, continuou a escrever enquanto eles se acalmavam. Depois ele se levanta e faz uma provocação. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, livres do pecado, que atire a primeira pedra. Observe que Jesus fez uma autorização dentro da lei própria que eles haviam constituído, que não era lei divina, era apenas um problema de moral da época. E é muito importante nós aprendermos a distinguir o que é lei divina e o que é hábito social. Nós mesmos, espíritas, confundimos isso o tempo todo. Jesus estava diante de uma lei divina, que é a lei da misericórdia em relação às falhas humanas, que é a lei do perdão, que é a lei da compaixão. E aqueles homens queriam apedrejar a mulher adúltera. E quando eles viram que não podiam, porque foram flagrados em contradição, os mais velhos se retiram primeiro, depois os mais jovens. Jesus ergue aquela mulher, como ergueu a todos que o circunscreveu, ergueu a todos com quem conversou. Jesus era um professor, não era um sacerdote. Jesus não falava de modo vertical, de cima para baixo. Jesus veio para compreender a potencialidade da alma humana, de todos sem exceção. E então, diante da mulher em adultério, ele trabalha o virtus desta mulher. A palavra virtus em latim originou as duas palavras no nosso idioma, virtude e virtual. Ele vai em busca do virtus, da potência daquela mulher que estava em estado de autodegradação e de sofrimento espiritual por aquilo que tinha experimentado junto ao seu esposo, que a tinha abandonado, que a expunha. E então ele a ergue e diz: onde estão os seus julgadores, teus condenadores? Ela olhou na volta, não tinha mais ninguém. Ele disse: se eles não te julgaram, não puderam te condenar, eu também não o farei. Vai, segues a tua vida e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ele não perguntou nada para ela, ele sequer não a convidou para ser sua discípula, ele só fez recomendação pedagógica, deixando-a livre para decidir. Então, Jesus, diante dos fariseus, representava uma grande ameaça ao orgulho farisaico.
Jesus dizia: o Filho do Homem não tem uma pedra para recostar a cabeça. E então foram estes fariseus que, cheios de orgulho, cheios de inveja, porque todo líder espiritual é objeto de inveja, todo aquele que prega como João Batista, que tinha coragem de dar o testemunho da verdade, e diante de João Batista Jesus disse: dos homens nascidos de ventre de mulher, o maior é este que está pregando aí. E os fariseus não toleraram quando Jesus disse: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. E mais, né? Quando ele finalmente fez a declaração do Messias, do Christos, e ele disse: quando me vedes, é o Pai que estás vendo. Ficai sabendo que eu estou no meu Pai, o meu Pai está em mim. Mas meu Pai também está em vós, e vós estáis no meu Pai. Esse sentido de unidade com o Pai era a tarefa do Messias. Ele não podia ser tolerado. Isso era o maior crime que um judeu poderia cometer. Que fizeram os fariseus? Corromperam a mente de Judas e ofereceu moedas em troca para que ele traísse ao grande mestre e o trouxesse ou levasse os fariseus para a sua condenação. Então estamos na noite da despedida de Jesus, quando Jesus está reunido com seus discípulos. Ele reúne na última ceia. Os seus discípulos estavam muito tristes, porque ele dissera que estava próximo o momento da sua prisão, julgamento e morte. Os discípulos já haviam se perguntado quem deveria sucedê-lo, e eles estavam enciumados entre si, não é? Tiago e André já haviam, através da sua mãe, na verdade a sua mãe perguntou a Jesus: Senhor, quando fores, reserva um lugar para os meus filhos quando estiveres no teu reino, para que um esteja à direita, outro à esquerda. E ele responde: mulher, tu não sabes o que pedes. Isso não é da minha decisão. Isso é meu Pai, isso é para aquele que meu Pai preparou desde o início do mundo, né? Imagina quem estava ao lado de Jesus, espíritos elevadíssimos, que nem a condição humana poderia acessar naquele momento. Então, Jesus está na última ceia e diz: não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede em meu Pai que está nos céus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se me amai, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não vê, nem o conhece, mas quanto a vós conhecê-lo-eis, e ficará convosco. Porém o Espírito Santo que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará de todas as coisas. E vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. João capítulo 14, versículos 27 a 29, Jesus fala de um misterioso Consolador, que ensinaria todas as coisas, portanto ele não ensinou tudo, que recordaria o que ele ensinou, portanto nós esqueceríamos. E depois ele ainda completou, né? Muitas coisas vos tenho a dizer, é o trecho em seguida desse versículo. Muitas coisas vos tenho a dizer, mas presentemente nós podeis suportar. E Jesus diz: aquele que colocar o pão na minha taça e molhar a taça na qual eu tomo, este vai me trair. E Judas colocou o pão, extraído que estava, ele disse: vais e fazes o que tens que fazer. Aquele homem aturdido procurou quem? O templo de Israel, os fariseus. Nunca nos esqueçamos, foi a elite religiosa daquele tempo quem conspirou contra Jesus, quem o entregou a Roma e quem são os verdadeiros responsáveis pelo seu martírio e a sua crucificação. Roma apenas foi o executor, mas o autor intelectual do crime foi o templo de Israel. Foi Anás e Caifás, com Judas à frente. José de Arimateia, que estava em dúvida e sofria por aquilo que estavam a fazer com Jesus, não teve poder influenciar os fariseus, e então eles prenderam a Jesus
Jesus havia pedido aos discípulos que orassem com ele. Orem comigo, porque está próxima a minha hora. E os discípulos dormiram. Jesus fez a sublime oração que está registrada no Evangelho. Glorifica-me, ó Pai, com a glória que eu tinha ao teu lado, antes que o mundo existisse. Glorifica-me em ti mesmo, ó meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha ao teu lado, antes que o mundo existisse. Ele estava falando de uma época anterior ao planeta Terra, provavelmente, ou anterior ao universo, provavelmente anterior ao planeta Terra. A palavra mundo em grego é cosmos. E os discípulos dormiram, e os soldados, 300 soldados do templo de Israel, não são soldados romanos, não nos confundamos. Quem veio prender Jesus foram os soldados do templo de Israel, foram os fariseus. Prenderam a Jesus. Pedro reagiu. Jesus disse: guarda a tua espada, Pedro, porque a espada com que alguém fere será ferido. Repôs as orelhas do soldado, foi até Pilatos. Pilatos nada viu de insignificativo naquele homem, apesar de os fariseus terem acusado ele da mais alta corrupção. Qual era o mais alto crime que alguém podia cometer contra os judeus? Declarar-se o Messias. Esse foi o crime de Jesus. Esse foi o crime máximo. Ele tinha inspirado inveja, ele tinha inspirado revolta, ele denunciava o abuso dos fariseus, mas quando ele disse que era o Filho de Deus, aí ele, entre aspas, pecou contra a consciência coletiva dos judeus. E ele foi levado primeiro ao Sinédrio, o Sinédrio o condenou, e ele foi levado a Pilatos. Pilatos dizia que nada havia de pecado naquele homem, nada havia de crime, mandou ele para Herodes, para que Herodes resolvesse o problema. Jesus nada falou com Herodes, deixou Herodes falando sozinho, deu um grande silêncio para Herodes, e diante de Pilatos ele disse, tu és o rei dos judeus? Esse era o problema. Os fariseus disseram a Pilatos que ele tinha dito que era o rei, que o Messias seria o rei dos judeus. E Roma não poderia tolerar nenhum outro rei além de Herodes, que era um capacho de Roma. Tu és o rei dos judeus? Jesus disse, tu dizes, sou rei. Eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Aqueles que são da verdade escutam minha voz. E aí, então, Pilatos pergunta o que é a verdade, Jesus silencia. Jesus é levado ao seu martírio e os fariseus conseguiram provocar a sua condenação. Quando Pilatos não sabia o que fazer, porque não via crime algum naquele homem pacífico, de olhar sublime, 2 estrelas a brilhar no seu olhar. Pilatos decidiu se livrar da situação, fazendo a troca de presos, porque era dia da Páscoa judaica. E aquelas pessoas reunidas logo cedo, não eram nem 8 horas da manhã, os fariseus trouxeram aquelas pessoas para condenar a Jesus. Eles optaram por Jesus como condenado e libertar Barrabás. Jesus segue as estações do seu martírio, as mulheres choravam, Jesus levanta a cabeça diante das mulheres chorosas e diz, filhas de Israel, não chorai por mim, chorai antes por vós e por vossos filhos. Ali Jesus fazia uma profecia, porque no ano de 74 da nossa era, Jerusalém teve uma grande rebelião e os romanos vieram até Jerusalém e houve um conflito de 100 dias que matou mais de 800 mil pessoas de fome, e durante esse conflito, 100 mil homens foram levados para o Coliseu, escravos que foram levados para construir o futuro Coliseu em 90 dias. E muitas pessoas morreram no ano de 74, na rebelião que aconteceu ali na cidade de Jerusalém. Jesus é levado à crucificação, é crucificado, e as suas últimas palavras são de perdão à humanidade. Não é?
Primeiro ele diz, eu tenho sede, deram-lhe uma esponja vinagrosa. 3 horas da tarde, desde manhã ele estava crucificado, hemorrágico, seus lábios feridos, ele disse, tenho sede. E esse tenho sede ficou como marca da sua mensagem. De que nós temos sede? Qual é a sede de Jesus? Qual é a sede dos homens? Depois ele diz, Pai, por que me abandonastes? E ele estava a viver o seu momento da passagem, porque segundo o doutor Augusto Cury, no momento supremo, ele se viu na condição de Jesus e não apenas de Cristo. Provavelmente o Criador quis que ele morresse como todos, e ele pode ter perdido essa unidade no último instante, que a recupera no momento final, quando ele diz, em tuas palavras, tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. E então nós trouxemos essa reflexão hoje sobre Jesus e os fariseus, para lhes dizer que Jesus não foi sacerdote, Jesus não era um homem da elite religiosa do seu tempo, Jesus não fundou dogmas, Jesus foi e é a luz do mundo. Que ele nos abençoe a todos nós e que nós possamos terminar essa palestra recordando o belíssimo poema do Despertar que diz, desperta a tua alma adormecida nas ilusões perigosas desta vida. Não te detenhas ante as sombras do caminho, as belas rosas também trazem seus espinhos. Se alguém magoou teu coração, não te entristeça, segue em oração. Sendo a vida na terra passageira, se caminhas para a libertação, esquece as ofensas e perdoa, segue para a tua evolução. Se tens conhecimento do Evangelho, se praticas um pouco a caridade, não podes dizer que não sabes ou não conheces o que é a felicidade. Ergue teu olhar, fita a natureza, pensa que pode ser leve o teu fardo, suave a tua cruz, se tiveres no teu coração Jesus. Que ele nos abençoe e fortaleça em nós o sentido verdadeiro do Evangelho, em espírito e verdade, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que haja muita paz nesse momento tão difícil para a humanidade, muita esperança por dias melhores e muita consciência de mortalidade para todos. Muito obrigado e muita paz. Meus irmãos, tivemos uma ótima apresentação do nosso irmão Denis de Souza. Ele é um conhecido trabalhador, divulgador da doutrina espírita, ele atua em várias casas do Distrito Federal e do Goiás, mas principalmente na comunhão espírita. E na nossa casa André Luiz, ele é frequente, sempre trazendo novidades, como a palestra de hoje. Obrigado, meu irmão, que Jesus te abençoe e ampare. E agora, meu irmão, reforçar mais um lembrete. Convidamos a todos a visitar a nossa lojinha que visa angariar fundos para a manutenção da nossa casa. E a livraria Maria Angélica. E a nossa livraria também funciona todos os dias de manhã. Agradecemos também o Antônio Leite, que na sua voz e o violão fez a harmonização inicial, essa bela música na sua voz. Obrigado, Jesus, por esses irmãos. E agora, convido a todos para sintonizarmos em Jesus, para fazermos a nossa prece de encerramento. Jesus amado, aqui estamos, Senhor, agradecidos por fazermos parte da tua equipe de trabalhadores. Rogamos, Senhor, por cada uma das pessoas que se encontram nos hospitais, internados ou em casa, e também pelos cuidadores que estão cuidando dessas pessoas no mundo inteiro. Obrigado, Jesus. Nesse período de pandemia, dá-nos força, coragem, esperança, que só assim, com a fé em Deus e a esperança do teu Evangelho,
cada um encontrará a paz que precisamos, que desejamos. Lembramos ainda que as nossas palestras ocorrem todas as quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 17 horas. Obrigado, Jesus. Em teu nome iniciamos o trabalho de hoje. E em teu nome pedimos permissão para declarar encerrado, dizendo: se conosco, Jesus, agora e sempre, assim seja, graças a Deus.